Meus caros, hoje venho falar-vos de austeridade. A palavra mágica que voltou era uma palavra que se utilizava muito no tempo de Passos Coelho, no tempo da Troika. Acabou-se o Passos Coelho, acabou-se a Troika, mas a austeridade é que parece que não. E a maior parte dos portugueses nem sequer imagina o que está aí para vir. Vamos analisar o que aconteceu em Portugal desde novembro último, desde o chumbo do Orçamento de Estado até aos nossos dias e o que se prevê que aconteça até ao final do ano. E apenas até ao final do ano, estamos a falar de anos fiscais e vamos ver o que é que a fiscalidade tem a ver com isto. Então vamos de início. Como se recordam, o Orçamento de Estado foi chumbado ano passado, no final do ano, o que levou a que Marcelo convocasse eleições antecipadas. Costa vem dizer, ainda há poucos dias eu referi novamente, que o orçamento era basicamente o mesmo. Portanto, aquele que foi chumbado no final do ano passado. Acontece que esse orçamento já estava desatualizado. Ainda durante o ano passado eu chamei a atenção durante várias vezes, em vídeos que estão aí para trás, que a inflação que era prevista, que estava prevista que era de 0,9 ou coisa do género, não podia ter nada a ver com a realidade. Que já naquele momento se via que os preços estavam a subir de uma forma desmesurada. Portanto, por exemplo, os materiais de construção do ano passado já estavam a subir para mais de 50%. Os contentores que vinham da China estavam a aumentar 10 vezes, não é 10%, é 10 vezes. Estavam a aumentar, custavam 1.200 euros, já estavam em 12.000. Portanto, todas as matérias que vinham do Oriente teriam que subir, quer dizer, de uma forma que acomodasse, pelo menos, o aumento do custo de transporte. Bom, mas não foi só o transporte que aumentou, foi praticamente tudo. O petróleo nos mercados, que eu denomino simplesmente de especuladores, pois não há outra forma, os preços sobem por todas as razões e mais alguma, só falta justificarem o aumento dos preços com o aumento da temperatura do planeta ou com a queda de neve na Serra da Estrela. Há as mais variadas razões, provavelmente 1 milhão de razões haverá para que os combustíveis subam. Mas de facto não interessam as razões, o que interessa é que eles sobem mesmo. E atrás da subida dos combustíveis sobe tudo o resto, pois praticamente todas as matérias que nós consumimos são transportadas. E já no ano passado se notava a subida não só dos materiais de construção, mas também de alguns bens alimentares, como por exemplo as massas. Eu chamei a atenção que as massas alimentícias ou alimentares estavam a subir mais do que 40% ainda no ano passado. Bom, ninguém imaginava nenhuma guerra. Ninguém imaginava coisa nenhuma. Não estou a falar deste ano 2022. Estou a falar do final de 2021. A altura em que o orçamento foi chumbado e agora parece que o orçamento é o mesmo. Bom, o que é que mudou então? Já na altura o orçamento estava desatualizadíssimo, já na altura nós prevíamos que mesmo que a inflação não fosse aquela que estamos agora a ver que vai ser, mas que fosse, vá lá, 2, 3%, já aquele orçamento era incomportável para as famílias portuguesas, pois a função pública iria ser aumentada 0,9%, segundo aquilo que se pensava que seria a inflação, 0,9%, imaginem, já vamos neste momento com mais de 9%, é 10 vezes mais, e vamos subir ainda mais, já lá iremos. E portanto, já naquela altura, o orçamento não tinha ponta para onde se lhe pegasse. E foi chumbado, e tecnicamente foi bem chumbado, porque aquilo não era nada, aquilo eram contas falsas. Mas, entretanto, chegou o 2022 e com ele chegou o clima de pré-guerra. E no clima de pré-guerra, que na minha opinião, enfim, tratou-se de uma invasão que foi bastante provocada pela própria comunicação social, até se faziam apostas quando é que a guerra iria começar. Putin dizia que não havia guerra nenhuma, mas todas as agências diziam vai ser amanhã, vai ser depois, vai ser para a semana, é no dia X. Chegou-se a marcar um dia para a guerra, Joe Biden marcou com antecipação. Durante esse período em que ninguém sabia se havia guerra ou não ia haver guerra, a comunicação social bem andava desesperada porque a guerra nunca mais começava. Parece que era do interesse de todos os média que houvesse guerra e percebe-se porquê. Havendo um clima de guerra, pois as audiências aumentariam imenso. Todos nós sabemos de que é que os média vivem. Eles vivem de audiências e nada mais. E não há nada melhor do que uma guerra para aumentar as audiências. Bom, mas então, neste clima de pré-guerra, a inflação ainda teve mais um impulso. Só que ninguém o contabilizou porque
A inflação calcula-se com 2 meses de atraso, ou pelo menos 1 mês nos países mais desenvolvidos. Nós aqui demoramos, 3 ou 4. Eu acho até que, na realidade, nós nem fazemos contas nenhumas. Nós vamos seguindo as contas dos outros. Isto é a minha opinião. Porque se não se falasse em inflação em todo o mundo, nós aqui também não falávamos em nada. Mas como toda a gente se começou a queixar da inflação, em Inglaterra, em França, na Alemanha, que a inflação estava a disparar, que já ia nos 3%, já ia nos 4%. De repente, aqui ao lado em Espanha, ouvimos dizer que a inflação já ia em 4,3% e não havia guerra nenhuma ainda. Bom, nós aqui em Portugal continuávamos caladinhos, o INE, Instituto Nacional de Estatística, caladinho, moita carrasco, não abre a boca, a ver se a coisa passava. Mas a verdade é que a crise não passou e chegámos ao dia 24 de fevereiro e realmente deu-se a invasão da Ucrânia. Bom, a partir daí, meus caros, tanto os combustíveis que já estavam a bater máximos dos históricos dos últimos anos, como a alimentação e a energia, de uma forma geral, deram um salto brutal, em termos, claro, de aumento de preços. Salto esse que continua a verificar-se nos combustíveis, enfim, é uma sinusoide, mas sempre em crescendo, mas no preço da alimentação, não, é sempre a crescer e não baixa nunca. Chegamos ao princípio de abril, Espanha diz-nos que está com uma inflação de 9,3%, e o INE não diz nada. Toda a Europa se queixa com inflações entre 7, 7 e tal, 8%. O nosso INE, nada. Até que também não podia continuar calado toda a vida. A semana passada, há 3 ou 4 dias, lá desarrancou um número, vá-se lá saber de onde, e vem com a inflação em Portugal de março de 5,3%. Primeiro, nada mais falso do que isto. A nossa inflação é análoga à de Espanha, se não for até superior. Mas pronto, mas mesmo que fosse 5,3%, reparem neste drama que se perfila à nossa frente. Os ordenados vão aumentar 0,9%, ou seja, números redondos 1%, e nem chega, e só recebemos 1/3 disso. A inflação já neste momento deve ser de 9%, em abril. Quando chegarmos a agosto, setembro, dependendo de como corra a guerra, é verdade, mas ela não tem tendência a baixar destes valores. 9, talvez 10. E há quem diga que poderá chegar a 20, e eu sou um deles, dependendo de como a guerra continuar, como é que isto vai correr, se é preciso ir buscar energia a outras fontes, e não há. Bom, a verdade é que não se prevê nenhuma inflação abaixo de 10%. E eu tenho quase a certeza de que esse número no final do ano será bastante superior a 10%. Espero bem que me engane. Mas fixemos então para já os 10% para futuros cálculos. Os ordenados subindo 1 e menos do que 1, e a inflação sendo de 10, nós perdemos um poder de compra, números redondos, de 9%. Ou seja, aquilo que nós comprávamos ano passado com 100 euros, este ano vamos precisar de gastar 109, números redondos, ou até 110. Para além disso, esta inflação não é proporcional a todos os produtos. Haverá produtos que sobem pouco, mas os principais vão subir muito mais. E a inflação é uma média de todos os produtos, ou um cabaz pré-definido. Mas, por exemplo, os combustíveis. E quando falo em combustíveis também falo em energia, vá lá. E quando falo em energia também falo em gás canalizado ou em botija. Tudo isso vai subir, e já subiu, mais de 10%. Já neste momento subiu muito mais que 10%. Portanto, vejam o preço de uma botija de gás, que já subiu a semana passada e vai subir outra vez. O preço dos combustíveis relativamente ao ano passado já subiu 20%. O gás mais do que isso. Portanto, mesmo que não suba mais nada, nem um cêntimo, chegando ao final do ano de 2022 com os preços que estão hoje, já temos um preço de combustíveis, uma subida de mais de 20%. E depois a eletricidade. Ninguém sabe ao certo quanto é que vai subir, já subiu 2 vezes este ano, 3%, mais 2%, 5%, números redondos, e vai subir mais. Se não subir este ano, meus caros, vamos ter que pagar esse déficit tarifário no futuro. Portanto, podemos não pagar já, mas vamos ter que o pagar a seguir. Quanto mais não seja com impostos. E
isto é sempre a subir, sempre para cima de 5%. Ou seja, este ano de 2022, a energia vai nos custar mais do que 15%, seguramente. Feitas as contas, muito por alto, mas não andará muito longe disso. Entre eletricidade, combustíveis e gás. Mas dirão vocês, mas o resto também não sobe assim tanto e, portanto, a inflação, se for 10%, quer dizer que as outras coisas vão subir menos. Pois então digam-me lá qual é a outra coisa que vai subir menos. É que se falarmos em alimentação, à qual nenhum de nós pode fugir, exatamente como a energia, podemos poupar até ao máximo, mas não podemos fugir, nem aos gastos com energia, nem aos gastos com alimentação. Já não falo em vestuário, em calçado, em viagens, em férias, em outras despesas supérfluas que não sejam de primeira necessidade. Portanto, a energia e a alimentação é o básico. Só nestes dois grandes grupos a inflação está muito acima e não abaixo de 20%. Os produtos no supermercado, todos eles de primeira necessidade, subiram mais do que 20% relativamente ao ano passado. E calma, que ainda não chegámos ao fim do ano e estamos bastante longe disso. Portanto, na alimentação estamos ainda pior, meus caros, do que nos combustíveis. Na alimentação provavelmente já estaremos acima dos 20%, enquanto os combustíveis estamos um bocadinho abaixo, porque a eletricidade não subiu assim tanto. O que subiram foram os outros combustíveis. A eletricidade não. Mas na alimentação, sim. Não há nada, ou não há praticamente nada, que neste momento não custe mais do que 20%, 25%, e há alguns produtos mais do que 50% do que custavam ano passado em alimentação. Ou seja, a inflação na alimentação vai ser brutal. Dir-me-ão, mas há produtos que não sobem 50%. Pois não, mas a maioria dos produtos de primeira necessidade, reforço, sim. Só falta subir o pão, que já subiu algumas coisas, mas não subiu ainda mais do que 25%, acho eu. Mas tirando o pão, que vai continuar a subir, tudo o resto está já a um preço incomparavelmente superior ao que se registrava no ano passado. 20%, 30% e 40% é comum. Vejam as massas alimentícias outra vez. Nem preciso vos falar nos óleos. Os óleos dispararam para mais do dobro, mais de 100%. E agora vem a parte melhor. Nós vamos, portanto, ter um aumento de despesa se quisermos comprar os mesmos produtos da ordem dos, digamos, dos 15% agora, para não irmos muito mais além. Bom, mas os escalões de IRS não vão ser alterados. E aqui, mais uma vez, bate o ponto. É que se os escalões de IRS não forem alterados, se as taxas não forem alteradas e não forem substancialmente reduzidas, e não serão, porque o governo precisa de dinheiro, não precisa dar dinheiro a ninguém, precisa de receber, o que vai acontecer é que nós estamos a pagar como se estivéssemos a manter o mesmo poder de compra do ano passado, mas nós estamos com um poder de compra talvez 15% inferior ao do ano passado. E continuamos a pagar impostos como se tivéssemos o mesmo poder de compra. Ou seja, estamos a ser mais uma vez assaltados, mais uma vez esmifrados, digamos. Temos uma carga fiscal que, não alterando os termos nominais, acaba por ser muito superior em termos reais. Porque nós, na prática, vamos ter cada vez menos dinheiro, mas vamos pagar os mesmos impostos, como se tivéssemos o mesmo dinheiro. Entendem isto? Ou seja, o Estado está-nos a tirar em vez de dar, ao contrário do que diz Costa, o Estado está-nos a retirar mais algum dinheiro, mais poder de compra ainda, porque os impostos não se coadunam com o aumento do custo de vida. Assim sendo, nós temos menos dinheiro porque pagamos as coisas mais caras e no final do ano vamos pagar impostos como se tivéssemos o mesmo dinheiro do ano passado. Estamos a ser duplamente roubados pelo Estado também. Portanto, há também aqui uma inflação real no valor dos impostos. O Estado não quer saber da vida dos portugueses para nada. E o Estado sabemos o que é o governo, é António Costa, que enche a boca com a proteção das minorias e dos mais pobres, mas o que ele está a fazer realmente é empobrecer ainda mais um país inteiro, se não baixar drasticamente o valor dos escalões do IRS, por exemplo. Já nem falo dos outros impostos. O valor do IRS. Porque nós, este ano, não vamos ter 100 euros, como tínhamos ano passado. Nós este ano vamos ter só 80. Mas vamos pagar como se tivéssemos 100. O que está completamente errado. E isto é o oposto à justiça fiscal apregoada.
E era sobre isto que eu vos queria falar hoje, alertar-vos para isto, é que vamos perder poder de compra entre 15% a 20%, mas vamos pagar impostos como se não tivéssemos perdido poder de compra nenhum. O que se exigiria, se Portugal fosse um Estado de Direito, um Estado em que a justiça fiscal não passasse de mera retórica para encher a boca, o que se esperaria era que os nossos impostos baixassem na mesma proporção, pelo menos, do aumento real da inflação. E mesmo assim o Estado ficaria beneficiado, porque nós todos os meses contribuímos, pagamos IRS, descontam-nos o nosso salário. O IRS que é injusto, dada a inflação que já existe. Mas isso, pronto, paciência. Estamos a pagar a mais todos os meses, pelo menos quando chegasse ao final do ano, que nos fosse devolvido a parte correspondente ao aumento da inflação, que é a mesma coisa que dizer à perda do nosso poder de compra. Acham que Costa vai fazer isso? Claro que não. Acham que ele vai anunciar isso nas televisões? Sim, é capaz, mas não vai fazer. E nós vamos ver que já neste Orçamento do Estado isso não vai aparecer. E ninguém se iluda também com os orçamentos retificativos, meus caros, porque não há nenhuma justificação para que um orçamento que seja apresentado hoje, dia 13 de abril, que seja aprovado daqui a uns dias, nos próximos dias, que entre em funções em vigor lá no finais de maio, seja depois retificado logo a seguir. Isso não faz nenhum sentido. Portanto, nem tempo vai haver para se retificar orçamento nenhum. Este orçamento vai vigorar até ao final do ano. E ele não vai contemplar correções no IRS de certeza absoluta, porque até agora nunca ninguém falou nisso, e portanto o que vai acontecer é o que eu já vos disse. Resumindo, vamos pagar mais pelas mesmas coisas, ou seja, vamos chegar ao fim do mês com menos dinheiro, mas o Estado não quer saber disso para nada. O Estado cobra-nos os mesmos impostos como se nós tivéssemos o mesmo dinheiro do ano passado. É isto o que provoca, ao fim de 4, 5, 6 anos, que o país fique cada vez mais pobre e por isso é ultrapassado por todos os outros países que não têm políticas cegas como esta. Em Portugal, a única coisa que devia ser cega era a justiça. Não olhar a ricos, a poderosos, nem a pobres. E ser feita por igual. Sabemos que é tudo menos isso. O que é cego realmente em Portugal, meus caros, é apenas o governo, que também não olha a nada para conseguir, e com grande sucesso, continuar a empobrecer Portugal. Os cegos aqui são o governo e António Costa e mais 2,2 milhões de portugueses que neles cegamente continuam a votar.